E aí pessoal, bem-vindos ao meu canal e bora para mais um vídeo. E nesse vídeo vamos falar sobre renda variável. Eu vejo muitas pessoas saindo da renda fixa e migrando para a renda variável, como ações e fundos imobiliários. A maioria vão para fundos imobiliários, que são mais fáceis de entender, e ele distribui aluguéis todos os meses para vocês, tá? Mas eu vejo o seguinte, o pessoal sai da renda fixa achando que fundo imobiliário é renda fixa, mas não é. É renda variável. Então tome muito cuidado, porque se você escolher um fundo imobiliário ruim, você pode perder dinheiro. Então nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre fundos imobiliários. Mas antes de você investir em renda variável ou até mesmo em renda fixa, você tem que fazer a sua reserva de emergência. Porque você não vai resgatar os seus investimentos se você passar por alguma necessidade. Caso você ficar desempregado, algum parente da sua família ou até mesmo você ficar doente, precisar ir ao médico e não tiver dinheiro, você não vai resgatar os seus investimentos, porque os seus investimentos são de longo prazo. Então, o ideal é você fazer a reserva de emergência. Você não busca reserva de emergência tendo altos lucros. Eu vejo pessoas fazendo a reserva de emergência em renda variável. Você não pode fazer isso. A sua reserva de emergência você tem que fazer até mesmo na poupança, porque você não busca rentabilidade. Você busca agilidade. Por exemplo, passou por alguma dificuldade, já vai lá e pega o dinheiro. Você pode sim também investir no Tesouro Selic, em algum CDB com liquidez diária, mas você tem que tomar cuidado, porque você tem que ter como pegar o dinheiro o mais rápido possível, tá bom? Então, antes de investir em qualquer investimento, faça a sua reserva de emergência, tá bom? Então, vamos falar sobre fundos imobiliários. Então, eu vou começar a filmar a tela do meu celular agora, para a gente conseguir explicar um pouco sobre fundos imobiliários, tá? Então, como vocês podem ver, o círculo seria o fundo imobiliário, tá? E o gestor e o administrador, eles cuidam desse círculo. E dentro do círculo é o portfólio. Então vamos colocar aqui tem um imóvel. Então, ó, tem um risquinho ali dentro, então tem um imóvel. E nesse imóvel tem inquilino. Vamos colocar a primeira opção aqui, ó, a letra A. Tem um inquilino. Então, nesses tipos de fundos imobiliários que tem monoimóvel e monoinquilino, eles têm dividendos maiores, né, que ele distribui aluguéis maiores para vocês que investem, porém eles têm os seus riscos, como por exemplo, o inquilino sair. Se o inquilino sai, o que acontece? Vai ficar sem inquilino e vai ter um imóvel vago. Então, o que acontece? As cotas do fundo imobiliário que você comprou vai cair drasticamente, você não vai receber dividendos e o gestor vai ter prejuízo, ele vai ter que ir pagando as despesas do imóvel, né? Então, essa opção é para você que entende mais você que entende sobre fundos imobiliários. Se você não entende, você tem que investir em fundos imobiliários que são diversificados, que tem vários imóveis e vários inquilinos. Na opção B, por exemplo, vamos colocar que esse fundo imobiliário seja um shopping, de setor shopping. Então, o shopping é um monoimóvel, né? Só tem um imóvel, mas dentro do shopping tem vários inquilinos. Tem várias lojas como Renner, Riachuelo, pode ter McDonald's, Burger King, pode ter cinema, então tem vários inquilinos lá dentro, né? Então vamos colocar aqui um inquilino sai, esse azul aqui. O que acontece? Ele ainda vai ter inquilinos dentro do shopping. Então, as suas cotas e os seus dividendos não vai ser tão afetados assim, porque ele é porém, por mais que ele seja um imóvel, somente um imóvel, ele tem bastante diversificação dentro dele, tá bom? Então, se você pensa em investir em fundos imobiliários, o ideal é essa opção.
Ou você pode buscar opções como vários imóveis, né? Então o portfólio do fundo imobiliário tem vários imóveis e vários inquilinos, tá bom? Então essa seria a melhor opção para você, porque assim você dilui o risco e o seu dividendo vai ser constante, tá? Não vai ter tanta alteração assim. E com o tempo, quando você tiver mais experiência, você pode sim investir em fundos imobiliários que são monoimóveis e monoinquilinos, que os dividendos são maiores, mas o risco também é muito maior, tá bom? Então, vamos entrar aqui no site da B3. Você pode estar pesquisando no Mestre Google, B3 FII, como vocês podem ver aqui embaixo, que seria Fundos de Investimentos Imobiliários. Então você clica, que seria os fundos imobiliários listados na bolsa. Então aqui vai ter vários fundos imobiliários que você pode estar estudando e vendo qual fundo imobiliário cabe ao seu critério, que você queira investir nele, tá bom? Tem vários fundos imobiliários, tem fundos de papel, fundos de logística, galpões, de shopping, de hospitais, hotel, tem vários fundos imobiliários. Não vou dizer que nem todos esses setores são bons, mas é bom você sempre dar uma olhada e ver se ele te agrada, tá bom? Então aqui você pode dar uma olhada nos fundos imobiliários. Mas vamos colocar um exemplo no HGLG11, que é um fundo bem diversificado. Eu já vou entrar em um detalhe aqui, ó. Quando você pesquisa HGLG11, você clica na máxima. Então você vai achar estranho, né? Nossa, como assim? A cota valia R$1.000 e de repente agora caiu, tá valendo cento e pouco. É assim. Ele estava valendo R$1.000 uma cota, certo? Aí ele teve desdobramento. O que seria isso? Agora ele desdobrou, então agora você tem 10 cotas que vale a R$100. Então ficou na mesma, não mudou nada, entendeu? Então agora você tem 10 cotas valendo R$100, não mudou nada, tá bom? Ficou até mais fácil para você conseguir investir, né? Porque comprar uma cota por 1.000 é difícil, né? Então é mais fácil comprar uma cota por cento e pouco. Então agora ficou mais acessível, né? Então você coloca aqui, ó, RI, relatórios ao investidor. Então aqui você pode ver, ó, relatórios de outubro. Então aqui é onde você vai ver cada mês o fundo imobiliário ele coloca aqui no site dele, tá? Então ele vai colocar de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. E você pode também ver o informe anual aqui, ó. Então vamos colocar aqui no relatório de outubro. Então aqui vai falar um pouco sobre o fundo imobiliário, vai falar os imóveis que ele tem, os inquilinos. Por mais que vocês não entendem logo de começo, não tem problema, tá? Não importa, o importante é você ler e pesquisar. Se você não entender, por exemplo, ABL total aqui, por exemplo, dividend yield, você não entende, pesquisa, copia e joga no Google e lá você vai entender o que significa, tá bom? Vacância financeira, vacância física, não entende? Joga lá no Google que lá você vai saber a resposta. Eu acho que no final, deixa eu ver se aqui mostra. Aqui, ó, no final do relatório tem um glossário que ele explica um pouco, né? Não são todos os fundos imobiliários que tem essa opção, mas alguns têm, tá? Como o HGLG11, ele tem essa opção, ele explica o que é, por exemplo, dividend yield, ABL, vacância física, vacância financeira, então isso ajuda bastante, tá? Mas se você ainda tiver dúvida, pesquisa no Google que lá você vai entender, tá? Então vamos lá. Então aqui vou só passar então ó, o número de cotistas, quase 130 mil aqui, ó, como vocês podem ver, quase 130 mil. É um fundo imobiliário que está realmente crescendo. Na verdade, todos os fundos imobiliários estão crescendo bastante, aumentando o número de cotistas, porque muita gente está saindo da renda fixa e migrando para fundos imobiliários. Então, pode ser por isso que as cotas dos fundos imobiliários estão ficando mais caras.
Mas não é o ideal você entrar direto, é bom você entender se o fundo imobiliário está em conta a investir. Se estiver muito caro, eu acho que não compensa. Compensa você olhar em outros fundos imobiliários, que tem menos cotistas no caso, né? Mas que tem um bom desempenho, né? Um bom gestor, administrador, o imóvel é bom, tem vários inquilinos, tá? Então aqui, ó, esses composição do resultado. Algumas coisas aqui, por exemplo, vocês não vão entender. Não tem problema, apenas leia, com o tempo vocês vão ir aprendendo, tá? É prática, você tem que ler mesmo. Então, ó, vai mostrar a rentabilidade, ele vai fazer comparação com o CDI, o rendimento do IFIX. Aqui vai falar da carteira, ó, como é que está o fundo imobiliário. Então você pode ver que o inquilino maior dele é a Volkswagen, ó, 31%. E aqui vai falar, ó, aonde estão os imóveis, ó, ativos imobiliários de distribuição geográfica. Então, ó, você pode ver que ele tem em Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo. Então, você pode também estar procurando no Google, né, onde estão esses imóveis exatamente. Você pode dar uma olhada, vocês colocam lá no Google Maps e anda pela rua, né? Tem como você andar pela rua e olhar o imóvel, né? Tá bom? Aqui são os vencimentos dos contratos, que é bom você também ficar de olho. Se os contratos for de longo prazo, que seria maior que depois de 2023, é muito bom, porque você investe sem preocupação, né? Por exemplo, se vencesse tudo em 2020, aí você iria ficar preocupado, porque às vezes os inquilinos, eles não vão renovar, eles não querem continuar no imóvel. Então, isso é um prejuízo o fundo imobiliário e para você. Então, é longo prazo, então vai tranquilo. Aí aqui fala um pouco sobre os imóveis, né? Ó, e onde são os imóveis, que você pode estar pesquisando aí no Google Maps, tá? Então, ó, não tem muito segredo, o importante é você ler. Não tem essa de olhar, é um fundo imobiliário, tipo, logística, vou investir. Não é assim que funciona, você tem que ler. Se você ainda sentir dúvida, então vamos colocar aqui, ó. Você pode entrar colocar aí no Google, Clube FI, que é um site também que fala sobre fundos imobiliários. Então você pode estar dando uma olhada nesse site, Clube FI. Você pode estar olhando nesse site também, fiis.com.br. Também tem o Funds Explorer. O Funds Explorer o dono é o Jacinto. Ele tem um canal no YouTube, é só você pesquisar Funds Explorer, que lá ele fala, no canal dele fala bastante conteúdo sobre fundos imobiliários. É muito bom, eu gosto do canal dele, tá bom? Então você pode fazer um login aqui, tá? Um cadastro, e você vai ter acesso a mais informações sobre fundos imobiliários. E tem também esse outro site, Status Invest. Então aqui, nesse daqui fala sobre ações e também fundos imobiliários, tá? Então é só você pesquisar, como a gente entrou, olha lá, vamos colocar HGLG. Olha lá, HGLG. Aqui vai falar sobre um pouco sobre o fundo imobiliário, tá bom? Tá vendo? Vai falar sobre os próximos rendimentos, os rendimentos passados, tá bom? Mas esses sites são muito bons, tá? Porém, não é bom você somente olhar esses sites. Você tem que entrar no site do relacionamento com o investidor. Você tem que ler o que o gestor pensa sobre o fundo imobiliário, qual o propósito dele para o futuro. Então você tem que ler. Não tem essa de apenas olhar os outros sites. Você tem que entrar no site de relacionamento com o investidor, tá bom? O vídeo é isso, eu espero que vocês tenham gostado e bora investir.